and my rich dad had a pretty Christian point of view towards it. Quando eu digo que fiquei muito rico fazendo dívidas, a maioria das pessoas me olha como se eu fosse louco. Afinal, a ideia de que dívidas podem enriquecer soa como uma heresia financeira, não é? Mas é exatamente aí que está o segredo que poucos entendem. A maioria vê as dívidas como um fardo, algo a ser evitado a qualquer custo. Eu vejo como ferramentas, armas poderosas nas mãos de quem sabe como usá-las. Você já reparou como as pessoas que têm medo de dívidas acabam presas a um ciclo de estagnação? Trabalham, pagam contas e nunca sobra nada. Agora, imagine se você pudesse usar o dinheiro dos outros para construir sua liberdade financeira. Não estou falando de mágica, e sim de estratégia. É algo que funciona, e eu sou a prova viva disso. A grande verdade é que o problema não está na dívida em si, mas na falta de educação financeira para usá-la a seu favor. E isso me leva a uma pergunta simples, mas crucial. Você quer continuar vendo as dívidas como um monstro? Ou está disposto a aprender como elas podem mudar sua vida? Porque a diferença entre estar afundado em dívidas e enriquecer com elas é literalmente o conhecimento. Hoje, vou te mostrar como transformei dívidas em uma das maiores fontes da minha riqueza. Se você acha que isso é impossível, te convido a ficar comigo até o final. O que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a maneira como você enxerga seu dinheiro e seu futuro. Vamos nessa. Você já parou para pensar que nem toda dívida é ruim? Isso mesmo. Existem aquelas que trabalham a seu favor. A gente chama isso de dívida boa. Imagine, por exemplo, pegar um empréstimo para abrir um pequeno negócio que vai te gerar lucro mensal. Esse tipo de dívida não é um peso, mas sim um motor para impulsionar o seu crescimento. Agora, dívida ruim é aquela que você faz para comprar algo que não traz retorno, como um celular novo que você nem precisava. Já pensou nisso? Vamos lá, um exemplo prático. Sabe aquele amigo que usa o cartão de crédito para comprar coisas que não cabem no orçamento? Isso é dívida ruim. Por outro lado, se ele usasse o mesmo cartão para investir em um curso de educação financeira que aumentaria sua renda no futuro, isso seria uma dívida boa. É uma diferença simples, mas essencial para quem quer prosperar financeiramente. Agora, antes de entrar em detalhes, deixa eu te explicar algo importante. Dívida boa tem que ser calculada. Não adianta financiar algo sem saber se o retorno vai realmente superar os custos. É como plantar uma árvore frutífera. Você sabe que ela vai dar frutos, mas precisa garantir que o solo é bom e que você pode cuidar dela. No mundo das finanças, isso se traduz em planejamento. E por que isso é tão relevante? Porque muita gente acha que toda dívida é inimiga, mas não é bem assim. Se você aprender a usar o crédito de forma estratégica, pode transformar o que parece ser um fardo em uma verdadeira oportunidade de crescimento. E sabe o que é ainda mais interessante? As dívidas certas podem até mesmo te enriquecer. Você já ouviu falar que o dinheiro pode trabalhar para você? Pois bem, essa ideia fica ainda mais poderosa quando entendemos como usar dívidas a nosso favor. Parece contraditório, mas faz todo sentido. Imagine pegar um financiamento para comprar um imóvel, alugar esse imóvel e usar o aluguel para pagar a parcela. No final, você tem um bem pago e ainda uma renda extra no bolso. É o tipo de dívida que te enriquece. Mas atenção, não é qualquer dívida que faz isso. Estamos falando de dívidas que te colocam em posição de vantagem. Vamos supor que você consiga um empréstimo com juros baixos para investir em um negócio que tem alta margem de lucro. Com um planejamento e um pouco de coragem, você consegue multiplicar o valor que pegou emprestado. O segredo está em enxergar oportunidades onde muitos só veem problemas. Agora vou te contar uma história que exemplifica isso. Um conhecido meu usou o dinheiro do banco para abrir uma loja online. Ele fez as contas. O lucro seria maior que os juros do empréstimo. Resultado: em menos de 2 anos, ele quitou a dívida e hoje vive apenas dos rendimentos do negócio. Isso é saber usar a dívida como um trampolim, e não como uma âncora.
E sabe o mais interessante? Quando você começa a usar as dívidas da maneira certa, percebe que elas podem ser ferramentas poderosas para aumentar seu patrimônio. Mas isso exige uma coisa: estratégia. É como jogar xadrez. Você precisa pensar várias jogadas à frente para não cair numa armadilha. Quer entender como multiplicar esses resultados? A palavra alavancagem pode soar técnica, mas vou simplificar. É o ato de usar recursos de terceiros para crescer mais rápido do que seria possível sozinho. Imagine um balanço de parque. Quanto mais você se apoia no impulso, mais alto consegue ir. No mundo financeiro, esse impulso vem do dinheiro que você usa estrategicamente. Já pensou em dobrar seus resultados sem precisar de um centavo do próprio bolso? Pois é isso que a alavancagem faz. Vou te dar um exemplo prático. Suponha que você queira investir em ações, mas tem pouco capital. Com a alavancagem, você pode aplicar um valor maior, usando o crédito de uma corretora. Claro, você precisa calcular bem, porque o mesmo potencial de ganho se aplica às perdas. Mas se for feito com planejamento, os resultados podem ser impressionantes. É como ter uma escada para alcançar o topo mais rápido. O mais fascinante é que a alavancagem não se limita a investimentos. Nos negócios, ela também brilha. Imagine abrir uma franquia com um financiamento bem estruturado, sabendo que a taxa de retorno cobre o custo do empréstimo com folga. Você não apenas multiplica seu potencial de ganho, mas também cria um sistema que pode operar sem sua presença constante. É uma verdadeira transformação. Mas, claro, todo atalho precisa ser percorrido com cuidado. A alavancagem só funciona bem quando há um plano sólido e controle dos riscos. Sem isso, o impulso pode virar queda. E falando em riscos, você sabe como identificá-los e controlá-los antes de dar o próximo passo? Sempre que se fala em dívidas ou alavancagem, a primeira pergunta que vem à mente é: e os riscos? Olha, é uma preocupação válida, mas aqui está o segredo. Risco não é o vilão, e sim a falta de preparo. Antes de assumir qualquer dívida, você precisa calcular o retorno esperado. É como atravessar uma ponte. Você confere se ela é sólida antes de dar o primeiro passo. Nas finanças, esse teste se chama planejamento. Por exemplo, suponha que você esteja pensando em abrir uma pequena cafeteria. Antes de pegar um empréstimo, você deve fazer uma projeção de vendas, custos e margens de lucro. Pergunte-se: o que vou ganhar cobre o que devo pagar? E se o movimento for menor que o esperado? Um plano sólido te protege de surpresas desagradáveis. Outro ponto crucial é ter uma reserva de emergência. Pense nela como um colete salva-vidas. Se algo der errado, você não afunda. Muitos ignoram isso e acabam comprometendo o orçamento todo por causa de um imprevisto. Então, antes de assumir qualquer risco, reserve um montante que cubra pelo menos 3 meses das suas despesas fixas. Isso te dá tempo para corrigir o rumo caso algo saia do planejado. E sabe o que mais? Controlar riscos não é apenas sobre números, é também sobre mentalidade. Não adianta ter um plano se você não o segue. Por isso, disciplina e educação financeira caminham juntas. Falando nisso, você já viu como grandes investidores, como Robert Kiyosaki, controlam riscos enquanto aumentam suas fortunas? Robert Kiyosaki é um mestre em transformar dívidas em riqueza, e uma das histórias mais fascinantes dele envolve imóveis. Ele conta que, em uma de suas primeiras transações, usou dinheiro emprestado para comprar uma propriedade. Mas aqui está o diferencial. Ele só aceitou o negócio depois de garantir que o aluguel cobriria a parcela do financiamento e ainda sobraria uma margem de lucro. Resultado? Ele não apenas pagou o empréstimo, como ainda criou uma fonte de renda contínua. Agora, imagine fazer algo parecido. Vamos supor que você encontra um apartamento em uma região promissora. Antes de assumir a dívida, você verifica o preço médio dos aluguéis na área. Se o aluguel for maior do que a parcela do financiamento, bingo! Você está no caminho certo. O truque é fazer os números trabalharem a seu favor.
Parece simples, mas muita gente não faz essa análise básica antes de entrar em um financiamento. Kiyosaki sempre reforça que o dinheiro emprestado não deve ser visto como uma dívida, mas como uma alavanca. Ele usou essa estratégia repetidamente para comprar imóveis, cada um contribuindo para aumentar sua liberdade financeira. E o mais interessante? Ele começou pequeno, com propriedades acessíveis, até ganhar confiança e expandir. É uma abordagem que qualquer pessoa, com o conhecimento certo, pode aplicar. E o que aprendemos com isso? Que não é preciso ser milionário para começar. A chave é entender como transformar dívidas em ativos que geram renda. E para isso, a educação financeira é essencial. Aliás, você já pensou no quanto o conhecimento pode mudar sua relação com o dinheiro? Você sabia que até uma dívida boa pode virar um problema nas mãos de quem não tem educação financeira? Isso porque, sem conhecimento, as pessoas não sabem como usar as ferramentas que têm. É como dar uma Ferrari para alguém que nunca dirigiu. Educação financeira não é só sobre números. É sobre estratégia, tomada de decisões e, acima de tudo, visão de longo prazo. Por exemplo, muita gente faz dívidas sem calcular os juros ou o impacto no orçamento. Já vi pessoas endividadas que nem sabem quanto pagam de taxas. Isso é o básico que uma boa educação financeira ensina. Você aprende a identificar oportunidades, evitar armadilhas e planejar seus passos com confiança. É como ter um mapa em uma floresta densa. Sem ele, você se perde. Com ele, chega ao destino. E não é só isso. Educação financeira também te dá liberdade. Quando você entende como o dinheiro funciona, deixa de ser refém dele. Você passa a tomar decisões mais inteligentes, seja para investir, comprar ou até mesmo dizer não para algo que não vale a pena. Quem tem esse conhecimento joga um jogo completamente diferente e os resultados aparecem. Mas aqui está a questão. Quanto você está disposto a aprender para mudar de vida? O conhecimento está por aí, em livros como Pai Rico, Pai Pobre e até em cursos acessíveis. A questão é, você está aproveitando essas oportunidades? Porque sem isso, é fácil cair nos erros que a maioria comete com dívidas. Falando nisso, sabe quais são os erros mais comuns ao usar dívidas? O erro mais comum que vejo quando as pessoas usam dívidas é fazer empréstimos para comprar coisas que só perdem valor. Carro novo, celular de última geração, roupas de grife. Tudo isso parece tentador, mas no fundo é uma armadilha. Esses itens começam a valer menos no momento em que saem da loja. E o pior, não trazem retorno financeiro algum. É como encher um balde furado e se perguntar por que ele nunca enche. Outro erro clássico é ignorar as taxas de juros. Você já reparou como os números pequenos em contratos podem causar os maiores estragos? Muitas vezes, as pessoas olham só para o valor da parcela e se esquecem de calcular o custo total do financiamento. No final, acabam pagando o dobro ou até o triplo do valor original. Uma dica simples: sempre leia o contrato com atenção e use simuladores online antes de fechar qualquer negócio. Agora tem aquele erro que é puro descuido. Não planejar o fluxo de caixa. Isso acontece quando você assume uma dívida sem considerar se terá renda suficiente para pagá-la. É como pular de um avião sem verificar se o paraquedas está lá. Para evitar isso, a regra de ouro é calcular todas as suas despesas fixas antes de assumir qualquer compromisso financeiro. E se a conta não fechar? Melhor esperar. Mas sabe o que é mais preocupante? Muitas dessas escolhas vêm da falta de disciplina e foco no que realmente importa. Por isso, entender como usar dívidas de forma estratégica exige mais do que números. Exige mentalidade. Quer descobrir como essa disciplina pode transformar o jeito que você lida com o dinheiro? Disciplina é o alicerce de qualquer estratégia financeira bem-sucedida. Sem ela, até o melhor plano desmorona. Quando se trata de dívidas, a disciplina começa com algo simples: resistir ao consumo imediato. Sabe aquela vontade de comprar o celular novo só porque todo mundo tem? Pois é, controlar esse impulso
é o que separa quem constrói riqueza de quem vive afundado em contas. É uma habilidade que você pode desenvolver e o impacto é transformador. Uma maneira prática de aplicar isso é definir metas claras para o dinheiro que você pega emprestado. Por exemplo, se a ideia é financiar um curso, deixe a parcela no débito automático e prometa a si mesmo que não usará o crédito para outra coisa até quitá-lo. Essa pequena decisão pode fazer uma grande diferença. A disciplina está em cada escolha, por menor que pareça. Outra coisa importante é manter o foco no retorno futuro. Sempre se pergunte: essa dívida vai me trazer mais do que eu estou investindo agora? Se a resposta for sim, ótimo. Se for não, é hora de repensar. Grandes empreendedores como Kiyosaki aprenderam que a paciência e a disciplina andam de mãos dadas no caminho para o sucesso. A boa notícia é que qualquer um pode adotar essa mentalidade. E sabe o que mais? Disciplina também é sobre consistência. Não adianta acertar uma vez e errar nas próximas 5. É como academia. O resultado não vem de um treino pesado, mas de várias sessões ao longo do tempo. E quando você une disciplina e educação financeira, não tem erro. Sua relação com dinheiro muda completamente. Já pensou no impacto disso na sua vida? Agora que você viu como dívidas podem ser uma ferramenta poderosa nas mãos certas, a pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar usando seu crédito para financiar coisas que perdem valor ou está pronto para transformar suas finanças de uma vez por todas? A verdade é que ninguém fica rico por acaso. É preciso estratégia, disciplina e, acima de tudo, educação financeira. Já imaginou onde você pode estar daqui a um ano se começar hoje? Pense nas oportunidades que estão à sua volta, esperando por alguém que saiba como aproveitá-las. Você pode construir seu patrimônio, criar fontes de renda e viver com mais liberdade. Tudo começa com um passo: tomar o controle das suas decisões financeiras. E agora, eu quero saber: o que você aprendeu hoje que vai colocar em prática? Deixe seu comentário e compartilhe suas ideias. Esse pode ser o primeiro passo para transformar sua relação com o dinheiro. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo como prosperar financeiramente. Estamos apenas começando essa jornada.